Elisa Samúdio tinha 25 anos. Era jovem, tinha sonhos e buscava oportunidades para mudar de vida. Como muitas pessoas, ela queria crescer, ser reconhecida, conquistar espaço. Foi nesse caminho que ela conheceu Bruno Fernandes. Naquele momento, ele não era apenas mais um jogador. Era um dos principais nomes do futebol brasileiro. Capitão do Flamengo, respeitado, admirado por torcedores, com uma carreira em ascensão e um futuro promissor. Mas fora dos campos, a realidade era diferente. O relacionamento entre os dois rapidamente se mostrou instável. Discussões, desentendimentos e um clima constante de tensão começaram a fazer parte da rotina. E tudo piorou quando Elisa afirmou estar grávida. A partir desse momento, o que já era complicado se transformou em um conflito ainda maior. Elisa passou a cobrar que o jogador assumisse o filho. A situação chegou à justiça, deixando de ser algo privado para se tornar um problema exposto. Segundo as investigações, havia pressão, tentativas de controle e um ambiente cada vez mais tenso. E então, em 2010, tudo muda. Elisa desaparece. Sem aviso, sem despedida, sem qualquer explicação. Ela simplesmente para de responder mensagens, não entra mais em contato com amigos ou familiares. O silêncio começa a tomar conta e com ele vem a preocupação, que rapidamente se transforma em medo. Porque desaparecer assim nunca é normal. A polícia inicia as investigações. Testemunhas começam a ser ouvidas, e aos poucos os fatos começam a se conectar. Uma informação chama atenção e muda completamente o rumo do caso. Elisa foi vista pela última vez com pessoas ligadas diretamente ao goleiro. A partir desse ponto, o caso deixa de ser tratado como desaparecimento e passa a ser investigado como crime. Os depoimentos começam a desenhar uma possível sequência de acontecimentos. Segundo as investigações, Elisa teria sido levada até um sítio em Minas Gerais. Um local afastado, isolado, longe de qualquer ajuda. É nesse cenário que surgem as versões mais pesadas do caso. Relatos indicam que algo violento aconteceu naquele local. Testemunhas apontam que Elisa não saiu de lá com vida. Além disso, a investigação revela a possível participação de outras pessoas, o que torna o caso ainda mais grave. Mesmo com todos esses elementos, existe um detalhe que transforma essa história em algo ainda mais perturbador. O corpo nunca foi encontrado. Sem corpo, sem confirmação direta do que aconteceu, mas com uma sequência de indícios, depoimentos e evidências que levaram o caso adiante. O processo chega à justiça e ganha repercussão nacional. O país acompanha cada detalhe, cada revelação, cada novo elemento apresentado no julgamento. Bruno Fernandes é condenado por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e outros crimes relacionados. A pena ultrapassa 20 anos de prisão. Mas ele não foi o único. Outros envolvidos também foram julgados e condenados, incluindo pessoas próximas, apontadas como participantes diretos no crime. A justiça concluiu que não se tratava de uma ação isolada, mas de um crime com múltiplos envolvidos e com uma sequência de ações coordenadas. Mesmo com as condenações, uma pergunta continua sem resposta. Onde está Elisa? A ausência do corpo impede um encerramento completo. O caso é concluído nos tribunais, mas não na realidade. Para a família, para quem acompanhou a história, e para todos que conhecem os detalhes, o vazio permanece. E talvez seja exatamente isso que torna esse caso tão marcante. Porque não é apenas sobre um crime. É sobre um desaparecimento sem fim. Sobre uma verdade que nunca foi completamente revelada. E sobre a sensação de que, mesmo depois de tudo, ainda existem partes dessa história que nunca vieram à tona.